Nas últimas aulas, estamos falando dos 6 elementos, se nós queremos ter um novo encontro missionário com o Ocidente secularizado, o Ocidente pós-cristão. Se nós queremos ter esse encontro missionário, nós precisamos de pelo menos 6 elementos, que têm os seus desdobramentos, mas esses 6 elementos são importantíssimos se nós queremos alcançar o Ocidente para Cristo novamente. Já falamos sobre esse primeiro elemento, que é a teoria crítica cristã, que envolve, resumidamente, em você conhecer bem quais são as narrativas culturais da nossa época, quais são as crenças subjacentes, quais são os pressupostos que a nossa cultura, na nossa época, tem, para que nós analisemos essas coisas, expondo as principais falhas, as incongruências nas narrativas da nossa cultura e apontando a beleza e a verdade do Evangelho como uma contranarrativa que satisfaz os anseios, os desejos do coração da nossa cultura. Depois, já na semana passada, nós introduzimos essa dinâmica evangelística para a pós-cristandade, né? A gente tem que considerar que o evangelismo que fazíamos no passado, embora existam elementos que permaneçam, o nosso evangelismo hoje precisa considerar o fato de que vivemos em uma época diferente, em que há uma série de questões que envolvem o imaginário social das pessoas ao nosso redor e precisamos levar isso em consideração na maneira como nós fazemos evangelismo. Então, o primeiro elemento para esse encontro missionário envolve estudar bem, saber bem com quem nós estamos falando, fazendo uma análise cultural em que expomos as falhas, etc. E o segundo elemento é uma dinâmica, um movimento evangelístico que de fato leva em consideração as mudanças que ocorreram durante o tempo e como nós devemos alcançar as pessoas aonde elas estão agora. Dentro desse elemento, nós falamos que existem 4 passos aí, que são mais ou menos sequenciais. O primeiro deles já falamos, que é a atenção. Primeiro ponto, não devemos considerar que as pessoas nos ouvirão automaticamente. A pergunta que geralmente as pessoas farão é: por que eu deveria te escutar? Por que eu deveria perder o meu tempo para escutar o que você tem a dizer? Já falei sobre isso também na última aula, como que isso se aplica aos métodos de evangelismo que nós ainda, em muitos casos, insistimos em fazer. Numa outra época, isso já foi mais eficiente em alguma medida, mas a distribuição de folhetos ou simplesmente sair na praça tocando um violão, cantando músicas evangélicas, isso já foi utilizado no passado. Não vou entrar na discussão aqui de quanto efetivo isso já foi ou poderia ter sido, mas o ponto é, as pessoas não estão disponíveis em grande medida a nos escutar. Nós vivemos num mundo em que tudo, a todo tempo, está querendo chamar a nossa atenção. A televisão, as mídias sociais, os aplicativos, a própria correria da vida, tudo clama por nossa atenção. Nós já não vivemos numa época com pouca informação e que para nós termos acesso à informação nós precisávamos ir a uma biblioteca, precisávamos fazer uma pesquisa que exigia um certo trabalho. Hoje nós somos bombardeados com as informações o tempo todo, para onde quer que você olhe. E aí virou uma luta, uma disputa pela nossa atenção. Você percebe que hoje nem mais os vídeos que demoram mais de 1 minuto são assistidos. Você tem que ser vídeos de alguns segundos, porque a nossa atenção não dá mais para gastar tanto tempo com alguma coisa com mais de 15 segundos. Você percebe que todas as plataformas de mídias hoje já caminharam para esse lado. O YouTube se rendeu a isso, o TikTok nasceu assim, o Instagram já tem a sua maneira de lidar com vídeos rápidos. Então, é assim que nós funcionamos hoje, com a atenção. Então, se nós queremos a atenção das pessoas
para esse encontro missionário, se nós queremos que as pessoas meramente nos escutem para a apresentação do Evangelho, nós precisamos começar a pensar como cativar a atenção delas. E a melhor maneira, a maneira mais efetiva e até bíblica de fazer isso, nós já falamos, estou apenas recapitulando, é de fato ganhar a amizade das pessoas. É o evangelismo que Jesus nos ensinou. O evangelismo através de relacionamento. Porque quando você tem um relacionamento com alguém, a pessoa te escutará porque ela tem confiança em você, porque ela desenvolveu um relacionamento, porque ela aprendeu a ver que você a ama, que você se preocupa. Então, quando você tem algo a dizer para a pessoa terá maior tendência em escutá-lo do que se você for um mero desconhecido que a parar no meio da rua, dizendo, você tem 5 minutos para eu expor o plano de salvação? As pessoas não vão ter. Nós não temos 5 minutos com alguém que quer nos parar na rua. Okay? Então, precisamos desenvolver relacionamentos, e é isso que esse primeiro ponto. Se queremos ter um encontro evangelístico com a nossa cultura pós-cristã, nós precisamos desenvolver relacionamentos, que é aquilo que a gente tem chamado de intencionalidade missional. No meu lazer, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, no meu bairro, eu preciso caminhar atento ao objetivo que eu tenho de cultivar relacionamentos novos. E novos porque, infelizmente, nós vivemos numa cultura cristã em que nós nos fechamos em uma bolha cristã e mal temos relacionamento ou contato com pessoas fora dessa bolha. Ainda que nós vivamos no mesmo mundo, ainda que frequentemos talvez os mesmos lugares, a mesma padaria, o mesmo mercado, o mesmo salão de cabeleireiro, a mesma sala de aula, ou o mesmo ambiente de trabalho, ainda assim o nosso círculo de relacionamentos ainda está quase todo restrito ao ambiente cristão. Então nós precisamos aprender a cultivar relacionamentos fora do ambiente cristão se nós queremos ter um encontro missionário. Esse é o primeiro lugar. Eu tenho dito isso porque é uma luta no ambiente, por exemplo, dos pequenos grupos aqui da igreja, quando a gente tem que falar sobre os nossos alvos evangelísticos. Há sempre uma dificuldade hercúlea de a gente conseguir achar um bendito para a gente escolher, para a gente começar a orar, para a gente começar a criar um relacionamento e falar do evangelho. E por que essa dificuldade? Porque basicamente a gente está cercado de pessoas cristãs o tempo inteiro. Ou quando não estamos, por exemplo, no ambiente de trabalho ou faculdade ou da vizinhança, nós não ultrapassamos essa barreira do desconhecido porque estamos confortáveis demais com os nossos amigos cristãos. Então, a primeira coisa, intencionalidade missional. Segunda coisa, ok, nós já ganhamos a atenção da pessoa, já cultivamos uma amizade, um relacionamento, agora a pessoa pode me ouvir. Agora eu preciso atraí-la para a mensagem que eu vou pregar. Uma coisa é ela me ouvir, outra coisa é ela ser atraída. E nós já falamos que a melhor maneira de cultivarmos essa atração é, uma vez que eu tenha desenvolvido um relacionamento de amizade com aquela pessoa, eu agora passo a estudar não a religião dela, não a cultura meramente em que ela faz parte, mas eu entendo como ela pensa, como ela crê, quais são os pressupostos pessoais dela, quais são as lutas, quais são os sonhos, quais são os interesses, quais são os dilemas. E aí então eu começo a estudá-la e aí eu começo a questionar as respostas que ela dá para os grandes questionamentos da vida, ou para as grandes áreas da vida. Nós já falamos isso na aula passada, mas, por exemplo, ninguém pode... Ficou pequeno, né? Ninguém pode viver sem significado, então todo mundo tem uma resposta para qual é o sentido da vida, ainda que não saiba verbalizar isso. Todo mundo vive como se a vida tivesse algum sentido, ainda que as pessoas hoje em dia não digam que esse sentido deve ser descoberto e sim deve ser criado. Na cabeça das pessoas, elas criam um sentido e elas vivem de acordo com esse sentido, ainda que elas não saibam verbalizar. E a gente precisa descobrir isso para questionar
como a pessoa tem vivido à luz disso. Mostrar os erros de você criar um sentido para a vida. Então, nós precisamos descobrir. Satisfação. Todo mundo vive independente da maneira como você lida com isso. Todo mundo procura e tem uma resposta para aquilo que vai trazer satisfação na vida, para aquilo que vai trazer alegria de fato. Seja ganhar dinheiro, seja a beleza, a fama, o poder. Todo mundo está dando uma resposta e eu preciso entender, à luz de um conhecimento que eu tenho dessa pessoa, que eu estou me relacionando, quais são as respostas que elas estão dando para essa questão. Ou ainda, liberdade, identidade, perdão, a questão da moralidade, do que é certo e errado, da esperança para o futuro. Então, nós precisamos abordar esses grandes temas, que todo mundo tem alguma resposta, vive de alguma maneira em relação a isso, e precisamos questionar as respostas, já falei isso na aula passada, de colocar o caranguejo na banheira, da piscina, colocar dúvida na cabeça da pessoa para que ela fique incomodada com aquilo. Ela fala assim, não, realmente, esse ponto aí eu estou buscando a minha vida inteira encontrar satisfação na minha posição no trabalho, na minha carreira ou na construção de um relacionamento, mas realmente tudo isso é muito frágil. Tudo isso não está exatamente sob o meu controle. E ainda que estivesse, isso pode ser tirado de mim de uma hora para outra. Existem muitos casos em que podem ser citados como exemplo. E outra, as pessoas que atingiram tudo aquilo que eu tenho buscado, eu olho e vejo as notícias e não são pessoas felizes. São pessoas extremamente ansiosas, infelizes, que murmuram o tempo todo, que parece que são mais infelizes do que aqueles que não alcançaram tudo isso. E aí então você, quando questiona essa pessoa, que você está relacionando a essas coisas, você ganhou a atração dela. Porque ela vai falar, opa, peraí. Então aquilo que eu buscava, agora eu já te escuto porque você é meu amigo, e você me fez perceber que aquilo que eu buscava, identidade, sentido, satisfação, identidade, esperança, tudo isso é frágil. Tudo isso é mentiroso, tudo isso é como tentar segurar a água na mão, ela vai escorrer. E aí então você ganhou a atração da pessoa para que você dê uma resposta satisfatória à luz daquilo que a pessoa tem agora de um problema a ser resolvido. Tá? E aí você vai responder com o cristianismo. E aí na última aula nós paramos justamente no ponto 3, que é o ponto da demonstração, que aí sim você vai devidamente responder o questionamento das pessoas sobre a fé que você está compartilhando. Então, até aqui, você pouco falou nesse encontro relacional, necessariamente da sua fé. Que é o que as pessoas também têm dificuldade quanto aos alvos evangelísticos. A pessoa acha que você vai chegar na pessoa, antes de fazer qualquer amizade, ganhar qualquer confiança, você vai expor o plano da salvação para ela. Calma. Aprenda a amá-la, aprenda a conhecê-la, aprenda a ganhar a confiança dela. E no momento adequado em que você já ganhou essa confiança, que você já demonstrou, ou convenceu a pessoa de que as respostas que ela tem dado às grandes questões da vida são insatisfatórias, são problemáticas, e agora ela de repente precisa de respostas para os seus dilemas, aí você começa a apresentar o cristianismo como uma alternativa mais plausível, uma alternativa verdadeira, satisfatória. Então, nesse ponto, que quando você começa a expor o cristianismo, as pessoas vão ter as dúvidas delas quanto ao cristianismo. Já falei na aula passada, a nossa apologética, a nossa defesa da fé, precisa conceber que a melhor defesa é o ataque. E aqui eu não quero tornar beligerante demais o nosso evangelismo, porque acho que a metáfora não se encaixa muito bem, mas a ideia é você ficar apenas se defendendo, a pessoa
ataca o cristianismo e você tenta defender o cristianismo. A pessoa ataca o cristianismo e você tenta defender o cristianismo. Sem levar em consideração que você está do lado da verdade. Haverá sempre respostas para os ataques. Mas a questão é, quão produtivo será isso, quando na verdade eu deveria estar demonstrando a falsidade no pensamento e na crença da outra pessoa, em primeiro lugar. Porque a pessoa atacar o cristianismo, mas estar muito confortável da sua posição, por mais que eu traga respostas de uma defesa do cristianismo, se a pessoa está confortável na sua posição, ou ela vai não rejeitar a sua resposta, dizendo que não é satisfatória, ou ela vai falar, ok, você respondeu essa, beleza, próxima. Ela vai tentar de alguma forma achar alguma coisa para, de fato, provar que você estava errado. Agora, nós precisamos primeiro criar a dúvida nas pessoas, para que uma vez que elas estejam desconfortáveis aonde elas estão, uma vez que o telhado delas tenha sido tirado, agora elas procurem um novo telhado. E é nessa procura de, ok, eu estava fundamentando a minha vida nisso, e agora eu estou desconfortável com as respostas que eram dadas. Eu preciso de novas respostas. Você está me oferecendo o cristianismo. Então, deixa eu tirar as minhas dúvidas sobre alguns problemas que eu já ouvi falar, que eu já li, que eu estou pensando agora sobre o cristianismo. Aí sim vem o ponto da demonstração. Aí sim você vai responder apologeticamente às grandes dúvidas que as pessoas têm sobre o cristianismo. E geralmente essas dúvidas, elas se concentram em torno de alguns blocos, de alguns temas maiores. Por exemplo, dúvidas sobre Deus. Como eu sei que Deus existe, como um Deus bom pode permitir o sofrimento, que é o problema do mal, como Deus pode enviar pessoas para o inferno. Então, são perguntas que geralmente as pessoas vão ter quando você for tentar colocar o cristianismo como uma melhor opção, ou a única opção verdadeira para a vida da pessoa. Ela vai trazer essas perguntas e nós temos que estar preparados para responder essas questões. Precisamos estar. Se queremos ter um encontro missionário com a nossa época, precisamos estar atentos às perguntas que as pessoas têm feito. E as perguntas sempre giram em torno, pelo menos na temática em relação a Deus, como eu sei que Deus existe, como um Deus bom pode permitir o sofrimento e como um Deus pode enviar pessoas para o inferno e isso ser justo. Tá? Ok, precisamos responder essas questões. Depois, perguntas em torno da Bíblia. Como poder confiar num livro tão antigo? As perguntas que as pessoas têm feito. Por que eu deveria acreditar na Bíblia? A Bíblia não foi um livro escrito por homens? É o que as pessoas sempre trazem. Foi por homens, por que eu devo acreditar no livro escrito por homens? Ou, a Bíblia é incompatível com a ciência. Na verdade, a Bíblia já foi desmascarada por várias vezes na história. Ou ainda, a Bíblia não só foi escrita por homens, mas ela foi deturpada durante os séculos. Existem provas para isso. E se a gente não aprendeu a estudar, se a gente não se importou suficientemente a ir atrás dessas respostas, às vezes a gente é convencido. Às vezes é a gente que começa a pensar, mas será mesmo? Já falei dessa aplicação aqui. Pais, deveríamos formar muito bem os nossos filhos quanto a essas respostas aqui. Porque eles serão bombardeados. Não só quando chegarem na faculdade, mas já na escola, pelos seus professores, principalmente, mas pelos seus colegas, sobre essas questões. Invariavelmente, eles vão pensar, realmente, meus pais são religiosos, caretas, fechados, que não estudaram nada da vida, não estudaram sobre aquilo que o meu professor de história muito bem estudou, e então eles não perceberam que a Bíblia foi alterada várias vezes, eles tomam isso como verdade, e depois, para você ganhar de novo a oportunidade de ele te escutar, já perdeu. Então, precisamos criar os nossos filhos dando essas respostas, para que no futuro, como os bons cristãos, eles não apenas tenham isso resolvido internamente, mas para que eles saibam lidar com as questões dos outros, dos seus colegas, dos seus amigos, até dos seus professores.
Precisamos ter... Eu estou apresentando isso aqui, mas eu não vou dar essas respostas aqui, né? Em outras oportunidades, eu já trabalhei algumas delas, outras pretendo, num livro posterior, trabalhar todas essas questões, mas nós precisamos saber quais elas são. Tá? Uhum. Então eles vêm e questionam, como é a posição sua em relação ao aborto? Não, mas espera lá, o aborto, se a criança já vai nascer com problema, por que eu não posso eliminar esse problema, entendeu? Uhum. No caso, fazendo o aborto. Aí o meu corpo tem as regras, se eu quiser eu posso, é as regras que faz. O homossexualismo também é uma questão que hoje está, entendeu? Invadindo, né, muitos homossexuais e tal, gostaram, estão querendo ser, ou então por modismo, se já eram. Então, assim, são perguntas que vêm para a gente, independente dessas outras, sabe? Parece que essas outras ficaram um pouquinho para trás. Eles perguntam muito isso. Sim. Então, por que é que, por exemplo, por que vocês são contra o aborto? Onde na Bíblia fala que, mas Romano está dizendo que vai ser condenado, não sei o quê, se você vai falar, entendeu? Sim. Então, por exemplo, é uma questão também que poderia ser melhor estudada, para que a gente pudesse, são questões atuais, para que a gente pudesse também estar, seria a frente do nosso tempo, porque é o que está hoje. Sim. Antigamente, eu não me lembro nunca da gente, no meio de catolicismo, mesmo espírito, que não aceita esse disco, eu tenho uma amiga que aceita o aborto. Então, a gente não tinha essas questões, pastor, nem de homossexualismo, divórcio, entendeu? Agora, hoje, elas são atuais, elas são corriqueiras, entendeu? Aí, como a gente responder isso também, Sim. não é? Inclusive, estava aqui, né? Porque essas coisas são mais históricas, né? De como as pessoas têm questionado a Deus e a Bíblia, mas grande parte das discussões hoje, às vezes não estão nem... De novo, depende do indivíduo, né? A gente não pode estudar, eu vejo muito isso, eu estudei um pouco do catolicismo e aí eu já vim preparado. Não, estude o que a pessoa, mas ela se diz católica, ela tem o catolicismo dela, assim como não adianta dizer que é cristão, né? Você percebe nas igrejas por aí que tem muito tipo de cristão com crenças muito diferentes, então estude a pessoa. Então, às vezes a pessoa vai ter questionamentos sobre Deus, sobre a Bíblia, e aí a gente vai precisar estar apto a responder essas questões, né, internamente e também para a pessoa, mas, hoje em dia, novas perguntas têm sido feitas, né, como a dona Áurea falou, que são perguntas em torno do tema da moralidade, que ainda pode ser um subtema da Bíblia, né, porque no final das contas eu estou questionando a moralidade bíblica, né? O porquê das leis bíblicas, das proibições, etc. Então, de fato, nessa área da moralidade bíblica, a questão dos gays, trans, gênero, divórcio também, todas essas questões vão ser levantadas, e aí nós vamos precisar responder, precisamos ter o conhecimento bíblico do que de fato a Bíblia fala sobre isso, porque às vezes o que as pessoas trazem são distorções bíblicas, né? E se a gente aceita, eu sempre falo isso, né? Se você aceita o pressuposto da pergunta, você já está impedido de responder bem. É igual, acho que eu falei isso na semana passada, né? Se eu perguntar para você, e aí, já parou de bater na sua esposa? Se o cara fala não, quer dizer que ele está batendo. Se ele fala sim, quer dizer que ele batia. Então, se ele responde sim ou não, já parou de bater, você aceitou o pressuposto, você está perdido. Então, às vezes as pessoas vão fazer perguntas para nós. Eu nunca esqueço. Eu estava vendo uma palestra do Tim Keller num ambiente universitário totalmente secularizado, ateísta. E ele estava expondo um livro dele, né, porque ele foi convidado para isso, mas é aquele convite que é, na verdade, uma isca, né, para te pegar. Como fizeram várias vezes com Jesus, né? E aí ele acabou a palestra dele, e aí veio pergunta e resposta, e sempre tem, né? Aí levantou um lá e falou assim, por que esse livro que você está defendendo aí, da Bíblia, ele é tão contra os gays
e que fala que todos os gays vão para o inferno? Então, essa foi a pergunta dele. Uma pergunta recheada de pressupostos. Se você aceita a pergunta como ela é feita, você já está perdido na sua resposta. Você já vai perder todos os ouvintes. O Keller, que é o mesmo que escreveu esse livro, está dizendo: eu quero ganhar a atração dessas pessoas. Eu quero que elas me escutem, eu não quero perder os meus ouvintes. São essas pessoas que eu fui chamado para ganhar, ou para testemunhar. E aí eu lembro que, de maneira muito sábia, que eu fiquei com medo. Quando fizeram essa pergunta, eu falei: ou ele vai fraquejar para ganhar a aprovação das pessoas, e aí não vai falar o que a Bíblia de fato fala sobre isso, ou ele vai dizer claramente o que a Bíblia fala sobre isso e vai perder as pessoas, vai ser taxado como retrógrado, etc. E aí eu fiquei com muito medo, né? E aí ele, de uma maneira muito sábia, muito calmo, muito tranquilo, ele diz assim: olha, a resposta inteira eu não vou trazer aqui, né? Mas basicamente ele diz assim: olha, ninguém vai para o inferno por ser gay. E aí essa primeira afirmação você fala: opa, peraí, você já fraquejou aqui. Aí ele fala: assim como ninguém vai para o inferno, assim como ninguém vai para o céu por ser heterossexual. Deus não vai pesar na balança e vai falar: ih, você, meio afeminado, inferno. Não, você é o mastro, céu. Ah, não, qual é a sua opção sexual? Ah, tá certo. Então, não é essa a questão. A questão é: irá para o inferno todos aqueles pecadores não arrependidos. Irá para o céu todos aqueles pecadores, que é o que as pessoas, quando fazem uma pergunta dessa, elas acham que a gente considera quem luta com uma questão sexual como pecadores e nós somos santos. E aí a resposta dele mostrou: só existem dois tipos de pessoas. Ambas são pecadoras. Mas uma é não arrependida e a outra é arrependida. O céu terá uma série de pessoas que tiveram uma orientação homossexual, pecadores, mas arrependidos. E no inferno haverá uma série de pessoas heterossexuais não arrependidas lá no inferno. Então a sua pergunta não é boa, ela não é adequada. E aí eu retorno ela de uma maneira adequada, expondo a fé cristã, e mais importante ainda, ele expôs uma salvação baseada na graça e não nas obras, que é o pressuposto básico da pergunta. Então, nós precisamos aprender a ouvir, questionar as perguntas como estão sendo feitas, e aí então trazer respostas adequadas à luz do Evangelho. Então, em relação a essas questões morais, como eu falei, ou a própria questão de uma visão bíblica de que a Bíblia oprime as mulheres, que é uma outra grande questão da nossa época. Precisamos saber responder isso biblicamente. Precisamos conhecer biblicamente como que a visão bíblica sobre as mulheres era uma visão revolucionária para a época, em que as mulheres de fato eram tratadas como piores do que cachorro. E a gente precisa mostrar como a Bíblia foi revolucionária em relação a isso. E como até hoje, se a Bíblia fosse devidamente cumprida em relação ao trato de homens e mulheres, nós viveríamos numa sociedade muito mais igualitária e muito mais justa para as mulheres. Que é algo que o feminismo não traz. Okay? Em grande medida, né? Por exemplo, uma outra grande questão atual que as pessoas levantam é o histórico de injustiça em relação à igreja. A gente sabe que a igreja, no decorrer dos séculos, foi envolvida em várias questões que nos deixam envergonhados. Usou a Bíblia, inclusive, para defender questões absurdas, como, por exemplo, o racismo. E não adianta alguém levantar isso para você e você falar: não foi assim. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Não foi assim não. Vai demonstrar ignorância da sua parte. Quando a pessoa trouxer algum evento histórico do qual você desconheça,
antes de você rejeitar, diga, eu vou estudar a respeito. E mesmo que tenha sido de fato assim, ou seja, eu vou estudar a respeito, quer dizer, eu não vou aceitar isso que você está me dizendo só porque você está me dizendo. Eu vou estudar. E mesmo que eu descubra que a igreja de fato foi envolvida com isso, você só me demonstra o quanto nós precisamos da mensagem que a Bíblia está trazendo. Porque a Bíblia não fala que Deus veio alcançar os melhores, os mais santos, os mais puros. Não, não veio. Inclusive, não só isso, não que Jesus veio para os doentes, para os enfermos, para os loucos, mas Jesus também afirma que haverá joio no meio do trigo até o dia da volta dele. Não quer dizer que alguém diz, ou um grupo diz, que crer no verdadeiro evangelho, que de fato seja cristão. Não basta você ser religioso, não basta você seguir uma série de princípios morais. Os religiosos que mataram Jesus. Então eu não vou desbancar o cristianismo por conta do que cristãos ruins fizeram ou fazem no presente. Fizeram no passado ou fazem no presente. Por quê? Eu estava conversando com a Moradzi essa semana sobre isso, né? A gente já teve essa discussão no passado, eu e ela, e hoje ela tem com os alvos evangelísticos dela, né, muçulmanos, sobre o que o cristianismo fez no passado, o que cristãos fazem em nome de Deus, né, em nome de Jesus no presente. E eu usei a seguinte ilustração. Imagina que eu te dou um remédio, esse é um remédio que vai curar a sua doença. E está aqui a maneira como você deve tomar esse remédio. Então você deve tomar 3 vezes ao dia, nesses horários certinhos, não deve tomar de estômago vazio e deve fazer isso, mais aquilo. E aí você pega e você toma 10 vezes ao dia, toma de estômago vazio, faz tudo errado. Não segue nada a bula do remédio. E aí você fala, agora eu estou pior. Agora minha situação piorou, agora eu estou com gastrite, estou com isso, estou com aquilo. Aí você fala assim, não, mas esse remédio é uma porcaria. Você fala, mas você seguiu a bula? Não, não segui, mas é uma porcaria porque não funcionou. Não, peraí. Então eu não posso avaliar um remédio se você não seguiu os padrões que devem ser utilizados ao tomar aquele remédio. Da mesma maneira a Bíblia. Eu não posso destruir o cristianismo porque pessoas interpretaram erroneamente ou porque seguiram erroneamente a Bíblia. É contra, uma leitura simples. É fácil combater essas questões, né, vergonhosas para o cristianismo, historicamente falando. É fácil combater com uma clara leitura da Bíblia. Agora, a diferença, né, aproveitando aqui uma crítica, a diferença para o islamismo, por exemplo, é que os melhores muçulmanos são aqueles que não seguem o Alcorão, porque se seguir o Alcorão é problemático, entendeu? O problema em relação à Bíblia é, se você não seguir a Bíblia, isso é problemático. O problema do Alcorão é o contrário, porque se você for um bom muçulmano e você seguir de fato as coisas que o Alcorão manda você fazer, você vai ser uma péssima pessoa, em vários sentidos. Entendeu? Então, as pessoas vão trazer isso. Elas vão falar, mas eu tenho uma tia que diz que é cristã, ou tem tal pessoa aí na mídia que diz que é cristão e faz isso. Você fala, realmente, uma vergonha. Muito contrário ao que a Bíblia fala. Mas, biblicamente, eu não me surpreendo com isso, porque a Bíblia diz que o ser humano é pecador. Que não falta só conhecimento para o ser humano. Não é só isso que falta. A gente não somos pessoas que têm um vazio na cabeça e se a gente colocar mais informações corretas, nós seremos seres iluminados, como o racionalismo pensou. Não, nós somos seres problemáticos lá na essência, lá no coração. Precisamos mais do que novas informações, precisamos ser transformados. E enquanto o Espírito Santo de Deus não transformar o nosso coração à luz das verdades da Escritura, nós continuaremos o mesmo, ou talvez até piores, como alguns estudos mostram. Religiosos, durante toda a história, foram capazes das piores atrocidades em nome da religião. Religião não melhora ninguém, muitas vezes ela atrapalha as pessoas. Mas o cristianismo não é uma mera religião.
Okay? Então, nós precisamos estar atentos a demonstrar e responder às velhas objeções, que ainda são atuais, mas responder às novas objeções que as pessoas têm feito em nossa cultura. E precisamos fazer isso com uma combinação de humildade, mas ao mesmo tempo com clareza, com firmeza. Uma coisa não é contrária à outra, humildade e firmeza. Precisamos saber fazer isso. Precisamos de uma insistência gentil para que os céticos reconheçam as suposições que eles estão fazendo e que muitas vezes não são verdadeiras, e a gente precisa demonstrar isso. A gente precisa mostrar com uma insistência gentil que os céticos reconheçam os seus julgamentos morais, nos quais as suas objeções se baseiam, e que no final das contas também são saltos de fé. Eles também precisaram crer em algo para depois avaliar todo o resto em cima daquilo que eles creram como um salto de fé, por assim dizer. Porque senão a nossa discussão ela não é justa. Porque as pessoas, os céticos, vão chegar para nós e vão dizer assim, mas você está falando isso porque você teve um salto de fé. Você acreditou no cristianismo em primeiro lugar, como seu primeiro passo, e agora você julga tudo a partir disso. Mas eu não. O que dita a minha vida é a racionalidade. É o princípio da razão autônoma, da razão imparcial, da razão neutra. Então não dá para ter esse diálogo. E não dá mesmo. Porque se você aceitar esse pressuposto, você já está perdido. Porque, na verdade, ele precisou também crer em algo, em primeiro lugar, como fundamento último da sua existência, para depois construir todo o seu edifício teórico em cima daquela crença. Desculpa entrar nesse tópico, mas isso aqui é importante. Lembra de René Descartes? Filósofo francês, que chegou... Ele era cristão, né? Pelo menos assim ele se autodenominava. Então não era uma tentativa de acabar com o cristianismo, de forma alguma, mas ele estava querendo justificar o princípio básico da sua filosofia. Né? E ele usou um critério que é o critério da indubitabilidade. Tudo aquilo que eu não posso duvidar, então é aquilo que eu vou usar como ponto de partida na minha filosofia. E ele começou a questionar as coisas. Ele começou a questionar a matemática, ele começou a questionar uma série de coisas. E então ele chegou na frase muito famosa, né? Penso, logo existo. E aí ele disse assim, olha, no final das contas eu duvidei de tudo, mas se eu estou pensando, então eu existo. Aí você fala, uou, né? Aplaudimos o seu esforço filosófico, mas esse esforço já foi contra-argumentado várias vezes depois, né? Depois da existência de Descartes. Mas a grande questão é, a gente acha que ele chegou na base da razão. Ou seja, nós podemos confiar na razão porque eu penso, logo eu existo, então esse argumento racional funcionou e agora eu posso construir todo o resto em cima desse fundamento. Mas a grande questão é, Descartes precisou crer. Antes de tudo, ele precisou crer que o seu pensamento não estava o engano. Ele precisou... É como se a racionalidade estivesse num tribunal e para justificar a racionalidade ou para defender a racionalidade, ele usa a própria racionalidade. Ou seja, ele precisou crer que a sua racionalidade era confiável, em primeiro lugar, para que ele a usasse. É sempre, o meu ponto é, tá? A grande questão é, sempre nós cremos em algo em primeiro lugar. Antes de provarmos. As coisas mais importantes da vida não podem ser provadas no final das contas. Nós cremos primeiro. E se a gente não fala isso para as pessoas vão basicamente ignorar o que a gente está falando, porque elas vão pensar, você parte da crença, eu parto da razão.
E não tem diálogo. Porque tudo que você falar, ela vai falar, você está partindo da crença, de uma loucura, de um devaneio. Mas eu estou partindo da ciência. Eu estou partindo da razão. Como se cientistas não tivessem fé. Como se a razão não dependesse da fé. Muitas vezes, na verdade, o que acontece é que racionalmente nós tentamos justificar aquilo que nós cremos em primeiro lugar. Aquilo que nós amamos em primeiro lugar, nós tentamos racionalmente justificar. Então a grande questão que nós precisamos nesse encontro evangelístico, em que nós vamos demonstrar a confiabilidade da nossa fé, é demonstrar que a pessoa também parte de fé. Também parte de fé. E isso não deslegitima nada. Porque a gente ainda pode discutir racionalmente sobre o conjunto de evidências que apontam para uma visão ser melhor do que a outra. Responder melhor às perguntas do que outra. Okay? Nós podemos ainda ter uma discussão racional, mas desde que a gente coloque de início que no final das contas, seja você, ou seja o cético, o secular, o ateu, todos partem de um pressuposto que não pode ser verificável, que não pode ser comprovado pelos critérios da ciência. A gente precisa demonstrar isso, senão vai ser uma velha discussão de alguém que acredita na sua racionalidade com alguém que eles vão desprezar por ser pessoas crédulas demais, que acreditam em algo só porque as faz bem. E tudo isso leva ao terceiro ponto. Né? Depois que nós, através de um relacionamento intencional, ganhamos a confiança da pessoa, o direito de sermos ouvidos. Depois, nós atraímos a pessoa para aquilo que a gente quer mostrar, a partir de uma leitura e uma crítica das respostas que as pessoas têm dado aos grandes dilemas da vida, aos grandes problemas, às grandes áreas da vida, como, de novo, sentido, identidade, esperança, tá ali, né? A moralidade, a satisfação, o perdão, a liberdade, todas essas questões, depois que elas forem questionadas e a pessoa estiver aí com novas perguntas, você então apresenta o cristianismo e isso vai trazer objeções por parte da pessoa que nós precisamos prontamente respondê-las, dar a razão da esperança que é em nós. E por último, nós precisamos aprender a sair de uma conversa apologética, que ataca e que defende, para uma conversa devidamente evangelística, que com uma convicção muito grande demonstra e apresenta o cristianismo de uma maneira convincente que atrai as pessoas. O evangelho, no final das contas, ele é muito rico e por ele ser muito rico, ele pode ser apresentado de muitas maneiras, mas talvez a essência do evangelho se encontre lá em Jonas, capítulo 2, versículo 9, quando fala, a salvação vem do Senhor. Talvez seja a maneira melhor de resumir o evangelho, seja dizer, a salvação vem do Senhor. É por isso que eu não considero o evangelho como uma religião. Pela própria origem da palavra religião. Religião vem do latim religare, que traz a ideia de que o ser humano percebeu em todas as religiões que houve um rompimento com Deus. Alguns vão chamar isso de pecado, outros vão chamar isso de outros nomes, mas houve um rompimento. O ser humano falhou miseravelmente na sua missão. Toda religião tem essa ideia. E que existe algo, então, que eu deva fazer para me religar com Deus, seja lá como eu chame esse Deus. Tá? Toda religião tem isso. Né? Quais são os padrões, as liturgias, os comportamentos, qual é a moralidade exigida para que eu retome esse relacionamento com Deus e, portanto, seja aceito. O cristianismo vai dizer que é impossível. A história do Antigo Testamento toda é um grande exemplo de como nós não podemos fazer nada para restaurar o nosso relacionamento com Deus. E por isso Deus vem através de Jesus e faz aquilo que nós não poderíamos fazer. Ele vem, ele se religa.
Portanto, a salvação vem do Senhor, expressa essa ideia de que a salvação não pode ser conquistada através dos meus esforços, do meu desempenho, das minhas estratégias, mas ela vem dele, vem do Senhor. E isso precisa ser demonstrado de maneiras diferentes para pessoas diferentes, mas é o mesmo princípio. É o mesmo cerne do Evangelho. A salvação vem do Senhor, mas pode ser expressa de maneiras diferentes. Então, a salvação, ou a ideia da evangelização, ela sempre precisa carregar aquilo que a gente tem chamado de duas notícias, né? Uma boa e uma ruim, na ordem contrária, né? Uma ruim primeiro, uma boa depois. A ruim é que você está tentando se salvar, mas não pode. Você não vai conseguir. Essa é a ruim. É péssima, na verdade. Você está tentando, você já percebeu que você precisa de salvação, em algum sentido que for, e você não vai conseguir pelo seu próprio esforço. E a boa notícia é que Deus fez o que você deveria fazer. Por meio de Jesus, você é salvo não pelos seus esforços, mas pelos esforços dele, pelo mérito dele, pela justiça dele. Então, basicamente, o evangelho seria isso. Agora, olha que interessante. Como você expõe o evangelho desse jeito para uma cultura tradicional e como você expõe o mesmo evangelho, só para demonstrar que existem muitas maneiras de você pegar essa essência e apresentar de maneira mais própria para cada cultura ou para cada indivíduo. Como você expõe isso para uma cultura mais liberal e uma cultura mais tradicional, mais conservadora? Primeiro, a conservadora, em que a narrativa básica, geralmente, o sentido da vida é em eu ser bom. Geralmente, culturas conservadoras, tradicionais, o sentido da vida está ligado a eu ser uma pessoa boa. E aí, então, a notícia má e a notícia boa se parecem mais ou menos com isso. A má notícia é que você sabe que deveria ser bom, mas você não é bom o suficientemente. O seu comportamento demonstra isso. Uma série de questões demonstram isso. E você não é verdadeiramente bom quando você olha não só para o seu comportamento, mas para as inclinações do seu coração. Às vezes, e aí você precisa convidar a pessoa a pensar, a conservadora, a tradicional, que a pessoa pode estar fazendo coisas que são boas na prática, mas com motivações egoístas. E aí você vai demonstrar que, no final das contas, aquilo que você está fazendo, entre aspas, de bom, para o outro, na verdade, você está usando o outro para fazer algo para si mesmo. E aí você vai demonstrar para a pessoa que o que importa não é apenas as ações que você tem, mas aquilo que está por detrás, aquilo que motiva as suas ações. E você vai demonstrar que existe um problema no coração. Jesus fez isso muito bem para os religiosos da época. Lá em Mateus 5, Jesus falou assim, olha, vocês ouviram o que foi dito. Não mate. Eu, porém, vos digo, se no coração de vocês odiaram, vocês já mataram. Que talvez se ele falasse só, não mate, todo mundo ia falar, ok, estou muito bem, não matei ninguém. Mas Jesus vai além. Ele fala, não é só o comportamento exterior que importa. Jesus falou, não adultere. Eu estou bem, nunca adulterei. Qualquer um que olhar para outra pessoa com desejo impuro no coração, já adulterou. Então Jesus usou essa estratégia, que é muito bem-vinda para pessoas tradicionais, conservadoras, que às vezes acham que o seu comportamento está adequado. Então, ou você vai ter que aumentar um pouco o padrão para mostrar que não está, ou você vai ter que, ou concomitantemente, você vai mostrar que o coração da pessoa não está adequado. As suas motivações, os motivos do seu coração não estão adequados. Essa é a má notícia. E a boa notícia, para alguém tradicional, conservador, seria Jesus tomou o castigo das suas falhas morais. Aquilo que você merecia pelos desejos do seu coração, pelas suas inclinações do coração ou pelos seus comportamentos, Jesus pagou para que você fosse perdoado. Agora, como isso seria numa cultura ou numa pessoa mais voltada para uma visão mais liberal, né?
em que a narrativa, diferente da conservadora, que o sentido da vida é ser bom, de uma cultura mais pós-moderna, né, seria em que a narrativa básica, o sentido da vida é em ser livre. Eu sou eu mesmo quando eu sou livre das amarras da religião, quando eu sou livre das amarras da tradição, quando eu sou livre das exigências ou das expectativas dos meus pais. É assim que eu sou eu mesmo. Eu encontro o sentido da vida quando eu encontro essa liberdade olhando para mim mesmo, internamente. Né? E aí, como o evangelho se pareceria numa cultura assim? A má notícia é que você quer ser livre, mas você não é. Você deve viver para algo, seja o que for. Todo mundo, inescapavelmente, nós vivemos para alguma coisa. E isso para o que nós vivemos vai nos escravizar. E isso para o qual nós vivemos vai nos levar a explorar outros. Inevitavelmente. A justificação existencial da minha identidade, aquilo que nós buscamos constantemente para nos justificar como ser humano. Lembra daquele filme, se eu não me engano, acho que é Carruagem de Fogo? Eu acho que é isso. Que é um corredor, e aí perguntam para ele por que ele corria, e aí, se eu não me engano, ele diz assim, eu tenho tantos segundos para justificar a minha existência. Mais ou menos assim, né? Alguma coisa assim. Dizendo assim, a minha identidade está ligada à corrida. E eu tenho esses tantos tempo da corrida para justificar a minha própria existência. Ou seja, é uma existência frágil. Nós seremos dominados por aquilo o objetivo para o qual nós vivemos. E a profunda satisfação que as pessoas buscam, então, nessa visão liberal, é ilusória e não pode ser encontrada nesse mundo. É uma coisa frágil. E a explicação para tudo isso é que as pessoas, todos nós, fomos criados para Deus. E o nosso fracasso em viver para Ele é uma violação da nossa obrigação enquanto criaturas e do próprio amor. E por isso que nós sempre vamos explorar outros enquanto seremos escravizados por aquilo que pela visão de propósito de vida. Sempre. Você está buscando liberdade, mas você vai ser o mais escravo de todos. Que é o que justamente a visão que as pessoas têm do cristianismo. Que nós somos escravos da religião. Na verdade, nós entendemos, como Jesus fala, que Ele veio e a verdade nos liberta. Nós somos verdadeiramente livres. Porque já não há mais nada que nos domina, a não ser o próprio Deus. Mas Deus é a definição do que é bom, do que é justo, do que é puro, do que é amável. Então, quando eu sou servo dele, é aí que eu desempenho a minha verdadeira liberdade, para a qual ele me libertou. Que é fazer a vontade dele. Porque liberdade não é ausência de parâmetros, mas é troca de senhorio. E aí, para uma pessoa mais voltada para uma cultura liberal, da pós-modernidade, eu preciso apresentar isso. Porque ela já não tem como a conservadora, o sentido da vida é ser uma pessoa boa. Não, é ser uma pessoa livre. E aí a boa notícia seria que na cruz, Jesus reverteu as dinâmicas do poder nesse mundo, abrindo mão ele mesmo do poder para servir. Para que ao invés de explorar, ele toma a justa penalidade pela nossa rejeição injusta dele, para que possamos tratar bem os outros. Isso proporciona uma identidade diferente de qualquer outra, que oferece um amor incondicional e não se baseia nos altos e baixos do nosso desempenho. Não se baseia na visão equivocada de uma pretensa liberdade. Essa identidade cria uma nova liberdade de ser controlado por qualquer força ou objeto do mundo, mas fornece um vislumbre de uma promessa, de uma satisfação e de uma beleza em Cristo que é inigualável. Então você percebe, existem maneiras, o Evangelho é rico e ele apresenta uma boa e uma má notícia para as diferentes culturas, para as diferentes
para os diferentes ideais, para as diferentes pessoas. Por isso que eu preciso conhecer bem o Evangelho, e eu preciso conhecer bem as pessoas, para que eu pegue toda a riqueza do Evangelho e aplique especificamente, não como um modelo engessado, rígido, sempre o mesmo, para todo e qualquer um. A essência vai ser sempre a mesma, a salvação vem do Senhor. Mas a maneira como eu vou expor isso, ela pode tomar muitos formatos. Muitos formatos. Então, se nós queremos ter esse encontro missionário com a nossa cultura, precisamos aprender a ter uma evangelização que, no final das contas, culmine na apresentação do Evangelho, que, de fato, convença, embora a gente saiba, né, que é o Espírito Santo que faz isso, mas que a gente traga com convicção de uma maneira que responda às questões do coração das pessoas. Portanto, esses 4 elementos, a atenção, a atração, demonstração e convicção, vão precisar ser pensados e repensados em nosso tempo. Atenção e atração, que são os primeiros, serão amplamente alcançados por cristãos em seus relacionamentos pessoais. O que significa, de novo, que cristãos devem ter relacionamentos profundos com não cristãos. Mas os líderes cristãos, do qual eu faço parte, e que alguns aqui fazem parte também, precisam equipar os outros membros da igreja, aquilo que se é chamado de leigo, né, aqueles que não foram formados para isso, com as ferramentas e os recursos necessários para que tenham as conversas apologéticas, para que tenham as conversas evangelísticas de maneira adequada, que é parte do que eu estou tentando fazer aqui. Capacitá-los para que nós e vocês estejam prontos a lidar com os dilemas dos relacionamentos que vocês estão desenvolvendo. E se esses relacionamentos forem estabelecidos, as igrejas, então, precisarão fornecer uma grande variedade de ambientes nos quais as pessoas estão considerando a fé, que elas possam ser ajudadas a passar pelas etapas de atração, demonstração, até a etapa da convicção. Isso pode ser feito de muitas maneiras, né? Ele expõe no livro algumas opções de como a gente pode fazer isso, através de aulas, como a gente tem feito aqui, através de pequenos grupos, que é um ambiente mais prático do desenvolvimento da nossa fé. Então, a gente pode ter essas conversas de maneira bem prática, né? Nos pequenos grupos e de muitas outras formas. Então, o ponto, vamos dar uma voltada aqui, né? Então, se nós queremos ter um encontro missionário com a nossa época, precisamos ter uma teoria crítica cristã, precisamos fazer uma análise da nossa cultura, da nossa época, identificar as dificuldades, os problemas de maneira mais cultural, mais abrangente. Depois, precisamos ter um encontro pessoal com as pessoas, um evangelismo que considera numa época diferente da que já foi. E que esse encontro precisa ter a gente precisa ganhar a atenção das pessoas através de relacionamento, precisa atrair a atração das pessoas, questionando as respostas que elas têm dado aos grandes dilemas da vida, responder às objeções e, por fim, de maneira muito convicta, expor que a salvação vem do Senhor. E aí, em terceiro lugar, para esse encontro missionário, antes, alguma pergunta, alguma colaboração nesse ponto que a gente acabou de ver? Se você optar por chamar o cristianismo de religião, beleza, religião única, verdadeira é o cristianismo. A Bíblia, só para
abrir um parênteses aqui. A Bíblia fala do cristianismo como religião em alguns momentos. Raros, mas fala. Tiago, por exemplo, fala que a religião pura e sem mácula, atender os órfãos, etc. Então usa a palavra religião, mas eu resisto em chamar assim por conta da maneira que nós concebemos religião na nossa época. Tá? Por conta essa ênfase no meu desempenho para conquistar a aprovação de Deus, seja lá que Deus for. Entendeu? Então, mas, optando por assim chamar, o cristianismo é a única religião verdadeira, só Cristo salva, existem vários versículos na Bíblia que falam sobre isso, a salvação vem só do Senhor, e o Senhor lá no texto é Yahvé, tá? É o Senhor de Israel, não é qualquer outro Senhor, não é qualquer outro Deus, existe um nome próprio ali. Então, é isso mesmo. E essa visão, inevitavelmente, será considerada retrógrada, será considerada ofensiva, e é ofensiva mesmo, por isso que eu falo, o evangelho, ele é por natureza ofensivo. Ele é. Para que haja uma resposta boa, uma notícia boa, tem que haver uma ruim primeiro. Mas é ofensivo. Existe um escândalo da cruz, Paulo fala. A questão é que muitas vezes nós estamos escandalizando as pessoas não com o escândalo da cruz, mas com o nosso escândalo, com a nossa chatice, com os nossos problemas, não com o evangelho. Mas o evangelho precisa confrontar. E esse vai ser um confronto. E que na nossa cultura é mais mal visto do que já foi. Porque no passado havia uma compreensão de que todo mundo partia de uma compreensão da verdade. E que havia, então, o que havia era um debate, o que havia era uma discussão para convencimento de qual é a verdade. De qual é a melhor opção, qual é a verdade em si. Hoje, porque se tem um pressuposto cultural básico de relativismo, de que cada um tem a sua verdade, e que a única regra moral que deve ser seguida é que eu não devo dizer para o outro aquilo que é verdade para ele ou não. Cada um deve seguir a sua. Só que a grande contradição ao dizer isso é que quando eu digo isso, eu estou dizendo que existe uma verdade que você deve aceitar. Você consegue perceber isso? Eu estou dizendo, todo mundo tem a sua verdade. Todas as religiões estão certas. O que, por definição, é contraditório, porque as religiões pregam coisas diferentes. Isso é desafiar o princípio da lógica da não contradição. Não tem como todas as religiões estarem certas ao mesmo tempo. Não tem como, ao mesmo sentido. Mas eu estou dizendo, olha, você não deve dizer que alguém está errado, porque cada um tem a sua verdade. Mas espera aí, se cada um tem a sua verdade, por que você está impondo a sua verdade sobre mim ao dizer isso? É contraditório por natureza. E sempre será contraditório quando estivermos em confrontação com a verdade de Deus. Deus é a verdade. Jesus, quando veio a este mundo, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é objetiva. Não é que cada um tem a sua. Não é. Independente E é esse tipo de pensamento que leva as pessoas a acordarem um dia e falarem, hoje eu estou me sentindo homem, hoje eu estou me sentindo mulher, hoje eu estou me sentindo cachorro. Porque se perdeu, a verdade foi solapada de tal forma que hoje tudo que há é um devaneio. E a gente precisa retomar a esse pressuposto básico de que a verdade é objetiva. E se a verdade, e aí convencendo a pessoa de que a verdade é objetiva, voltamos a discutir qual é a verdade. Ok? Mas eu primeiro preciso começar lá. Porque se eu estiver tentando provar que aquilo que eu creio seja a verdade, mas a pessoa, na mentalidade dela, cada um tem a sua verdade, você está falando para a parede ouvir.
Você pode reformular a pergunta de novo? Porque eu não tenho certeza se eu entendi. Faz a pergunta de novo, tenta fazer uma frase só, para ver se eu peguei. Ok. Ok. Sim. Acho que a distinção ela é adequada, né? O que as pessoas apontam, né, para falar, mas você é crente, tem um monte de crente aí que, né? Aí você fala, não, eles seguem, nem, sim, é um estilo de vida muito do mal feito, né? Porque não é nem, porque assim, vamos pensar que alguém siga o estilo de vida cristão devidamente bíblico. A pessoa nem assim será um cristão. Porque se você seguir, como se você conseguisse seguir todas as regras da Bíblia, você não é um cristão, você ainda está tentando se salvar. O ponto é, ser cristão, devidamente cristão, um seguidor de Cristo, é reconhecer que eu não posso me salvar e que Cristo me salvou. Basicamente é isso. O resto é pessoas tentando conquistar a aprovação de Deus por meio do desempenho. Dentro do cristianismo, fora do cristianismo. No final das contas, sempre existem dois tipos de pessoas. Ambas pecadoras. Umas arrependidas, não só pelos seus pecados, mas por tentar se salvar, porque existe esse elemento também. Né? A gente tem que ser arrependido não só dos nossos pecados, mas pela própria tentativa de nos salvar. Nosso arrependimento nunca será completo enquanto nós não nos arrependermos da nossa justiça própria. Porque isso, da mesma maneira como aquele que descrê, isso rejeita Jesus Cristo. Quando a gente tenta conquistar a salvação pelos nossos obras, a gente está dizendo, Jesus, eu não preciso do que o Senhor fez por mim. Então, é demonstrar que a salvação está só em Jesus e não numa nomenclatura, não num estilo de vida, e sim num arrependimento que reconhece que você é incapaz e que alguém fez por você. E esse alguém tem nome, é Jesus Cristo. Por mais retrógrado que isso pareça, por mais esquisito que isso pareça, a gente usa até as oportunidades que são dadas por meio de resistência das pessoas em relação à nossa fé, mesmo apontando para cristãos que são uma vergonha para o Evangelho, ou mesmo para nós mesmos. Porque nós temos pecado. E se nós apresentamos o cristianismo como algo diferente do que ele é, as pessoas vão apontar para os nossos pecados e falar assim, mas você disse que é cristão, mas eu vi você gritando com a sua esposa outro dia. E aí? Né, diz que é cristão?
E ao invés de isso nos tirar de uma posição em que nós tenhamos alguma coisa para falar, isso deveria falar, nossa, que bom que você viu. Que acho que agora talvez fique mais claro para você do porquê que eu preciso do cristianismo. Por que eu preciso do evangelho? Porque eu sou esse traste mesmo que você viu. E é por isso, porque eu reconheci que eu sou doente, é que eu preciso de um médico. É porque eu reconheci que eu não posso me salvar, que a única opção disponível no mercado das religiões, se a gente quer chamar, é alguém veio me salvar, porque eu não poderia fazer. Está claro, e você viu. Entendeu? Então, a gente pode aproveitar das próprias pedras que as pessoas nos jogam para demonstrar o cristianismo verdadeiramente, que muitas vezes tem sido encoberto por uma série de questões morais, por exemplo. As pessoas, infelizmente, olham para nós e pensam que nós somos um bando de pessoas santarronas, iluminadas, que estão num nível superior, ou que acham que somos hipócritas, que defendemos uma coisa na realidade, mas que somos inferiores a todas as outras. A gente vai precisar apontar para essas coisas e dizer, vocês não entenderam bem o cristianismo. O cristianismo é uma grande arca fedorenta com um monte de animal imundo, mas que foram salvos de morrerem lá fora. Esse que é o cristianismo. A gente pode aproveitar dessas situações, a gente deve aproveitar dessas situações para expor o verdadeiro evangelho de a salvação vem do Senhor. Depois respondemos ou ainda? Mais alguma dúvida, alguma contribuição nesse sentido? Gente, a ideia é que a gente compartilhe essas coisas para que a gente consiga sair mais do campo teórico e ir para o campo prático, né? Isso acontece por meio do diálogo, por meio da experiência, por meio da pergunta. Então é importante que vocês interajam. Vou dar mais um tempinho aí. Mas dá mais vergonha o evangelho que eles pregam verbalmente do que a vida que eles vivem. Porque não tem nada a ver com o evangelho. Para um cristão? Eles diziam isso para um cristão, para qualquer... Isso, perfeito. Isso é que nos salva, né? Perfeito. Só que eles não pegam isso. Eles são a salvação pela graça. Eles pegam pequenas coisinhas que, sabe, que as pessoas fazem e que realmente estragam o evangelho. São duas oportunidades. Uma é de a pessoa trouxe algum problema, de eu mostrar o equívoco da compreensão que a própria pessoa que está trazendo tem do evangelho. O evangelho não é isso. Isso que você está me apresentando é uma distorção do evangelho. Isso falando do outro. Mas, para mim mesmo, eu tenho falado que
a gente tem que dar bom testemunho, esse deve ser o nosso intento, o nosso objetivo, né? Não envergonharmos o nome de Cristo, de jeito nenhum. Precisamos dar bom testemunho. Mas um mau testemunho é inevitável, porque somos pecadores. Até Cristo voltar, a gente vai continuar pecando. A questão é, como um verdadeiro cristão, seguidor de Cristo, alguém habitado pelo Espírito Santo, quando ele peca, qual que é a postura que ele tem? Uma postura humilde, de arrependimento, de um processo de transformação. Agora, mais importante do que tudo isso é, quando eu peco e sirvo como um mau testemunho para as pessoas, eu devo aproveitar do meu mau testemunho. E nesse sentido, é bem polêmico, mas eu acredito que o nosso mau testemunho, às vezes, fala mais alto do que o nosso bom testemunho. Não no mais alto do que a gente costuma falar, né? Que o seu mau comportamento é tão gritante que mal consigo escutar suas palavras. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o nosso mau testemunho serve melhor para a causa do Evangelho do que, às vezes, o nosso bom testemunho. Agora eu vou explicar por quê. Porque o nosso bom testemunho, muitas vezes, leva as pessoas a louvar a nós mesmos. O nosso bom testemunho, o nosso verniz, nossas máscaras, que às vezes escondem quem nós somos de fato, os nossos comportamentos quando nós estamos sozinhos ou dentro da nossa própria casa, muitas vezes só querem demonstrar para as pessoas uma situação que nem é real e que as pessoas passam a louvar a nós mesmos. Ou, como um amigo meu uma vez disse, olha, essa história que você me contou do Evangelho aí, ela é bem legal, até emocionante, mas sim, eu ainda não cheguei no seu nível. Ele ainda falou, o sonho da minha mãe é que eu fosse igual a você. Não entendeu nada. Entendeu nada, porque ele olhava para a vida desgraçada que ele levava, e aí ele falava assim, nossa, né, você não faz nada de errado, eu queria ser igual a você. Eu expliquei o Evangelho para ele 2 horas seguidas, e ele saiu com essa frase. Ou seja, essa cultura de expor a nossa santidade, só as coisas boas para as pessoas, tem feito as pessoas acharem que cristianismo realmente são para as pessoas elevadas, das quais eu não faço parte, obviamente. Porque eu sei os meus defeitos. Isso para um grupo. Um outro grupo vai achar, não, os cristãos são hipócritas porque eles fingem uma coisa, mas são outra, e eu sou uma pessoa esclarecida, então... Agora, o nosso mau testemunho pode servir de um ótimo testemunho do Evangelho quando eu, confrontado com as minhas falhas e pecados, eu me entristeço e me arrependo verdadeiramente e digo para a pessoa, tá vendo? É por isso que eu preciso da graça. Porque eu sou imperfeito, porque eu sou pecador, como você, exatamente como você. E é exatamente por isso que eu preciso desesperadamente de um Salvador. Que eu busco incessantemente me assemelhar a Ele. Não é uma desculpa para continuar no mesmo pecado. Eu busco incessantemente me assemelhar a Ele. Eu me arrependo do que eu fiz. E eu estou em busca de chegar lá. E eu vou chegar lá. Porque esse que começou a boa obra em mim, prometeu que ele vai terminar a boa obra até o dia que ele voltar. Eu vou chegar lá, mas eu ainda não cheguei lá. Mas eu sei que esse é o remédio. Todos nós estamos doentes. Eu não estou dizendo que eu sou saudável. Eu sou o pior deles. Eu sou o pior dos pecadores. E é por isso que eu te ofereço esse remédio também. Então você percebe? Enquanto eu quero demonstrar que a minha vida é tudo perfeita, as pessoas vão falar... Ou elas vão falar, vocês são hipócritas, ou elas vão bater palma para nós e falar assim, nossa, vocês são incríveis, eu acho que eu nunca vou chegar lá. Ou eu vou esperar, se minha amiga ainda falou, talvez quando eu for mais velho, né? Aí que eu já não estiver mais querendo frequentar balada, etc., e talvez eu esteja numa condição moral mais próxima de conseguir frequentar uma igreja. Não entendeu? Mas quando a gente demonstra, cara, as suas tentações são as minhas, talvez em alguma outra coisa difira, talvez eu tenha algumas que você não tenha, mas somos farinhas do mesmo saco. E que é exatamente por isso que eu estou te oferecendo a salvação com a qual eu fui agraciado. Então a gente pode usar, a gente deve usar essas situações para limpar as sujeiras,
a lama que tem sido jogada no Evangelho. E as pessoas não têm ouvido sequer o Evangelho. Elas têm ouvido coisas que, na verdade, deturpam o Evangelho. Que é aquilo que Paulo falou, vocês têm pregado um outro Evangelho, não o Evangelho de Cristo. O Evangelho de moralismo, que não é uma coisa nova. Lá em Gálatas, Paulo fala sobre isso. Mais alguma pergunta? Ou alguma contribuição? Então vamos orar? Vamos pedir para que Deus nos ajude a aplicar aquilo que nós temos estudado, porque se a gente continuar só estudando e não colocar em prática, seremos ouvintes negligentes e que talvez não possamos ter uma atitude tão errada quanto não cumprirmos com a missão que Deus nos deu aqui na Terra. Do contrário, a gente está desperdiçando a nossa vida. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de refletir sobre a missão com a qual o Senhor tem nos confiado. Percebemos grandes desafios, Deus, certamente eles existem. E percebemos grandes dificuldades e incapacidades em nós mesmos. E por isso pedimos Teu auxílio, clamamos por Tua misericórdia, por Tua boa mão sobre nós, nos conduzindo de tal forma que aproveitemos as oportunidades para que não nos isentemos da responsabilidade de estudar, de analisar as crenças da nossa cultura, as narrativas de uma cultura pós-cristã. Ajuda-nos a ter relacionamentos, Pai, com pessoas que também precisam ser salvas de si mesmas, salvas das amarras do pecado. Ajuda-nos a questionar as respostas que elas têm dado às grandes questões da vida. Ajuda-nos a responder a razão da esperança que é em nós, tirando, Deus, as teias de aranha, tudo aquilo que tem enlameado a notícia do Evangelho, para que apresentemos o Evangelho como uma narrativa gloriosa da salvação que há em Cristo, de maneira que te glorifique, de maneira que mais e mais pessoas conheçam o Senhor como o Salvador de suas vidas. Deus, que sejamos instrumentos Teus na divulgação da Tua palavra. Portanto, nos capacite a isso. Que jamais, de maneira nenhuma, sirvamos de pedras de tropeço para as pessoas. Mas que aproveitemos até mesmo dos nossos erros e pecados para compartilhar o Evangelho da graça. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.